Olha quem está aí. Você tá bom? Como é que tá, professor? Tudo bom? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem. O pessoal estava bem ansioso já, viu, professor? Nossa senhora, que nervoso. O pessoal estava ansioso. Já recebi aqui cartas, e-mails, todo mundo querendo saber que horas entrava o artista. Essa ideia que você teve, que a associação teve, é muito interessante. Sim. Muito, porque, não no meu caso, mas em caso de outros, poderão ouvir coisas muito interessantes, né? Coisas muito curiosas. E, no fundo, a gente começa a ficar mais velho, ou bem mais velho, e a gente pode servir de inspiração para o bem e para o mal. Né? É. Aquilo que eu fiz, ou façam aquilo que eu fiz. É isso. É mais ou menos isso. E sabe que eu vou contar uma coisa que é verdade. Hoje eu recebi duas mensagens à tarde no WhatsApp de pessoas que me pediram para fazer perguntas para ti. E, meu Deus. É sério? Falaram assim: dá para fazer a pergunta tal, só não disse que fui eu. Então, assim, eu tenho duas perguntas para te fazer, já de pessoas que me mandaram à tarde. Tá certo? É. Mas, professor, para a gente já começar aqui, não enrolar muito, o nosso objetivo é conversar Certo. de forma descontraída sobre temas da sua vida, certo? E aí, obviamente, a sua vida vai desembocar no processo, não tem como, né? Eu acho que é uma coisa que ali se une à outra. E então a gente vai fazer isso. Eu vou fazer umas perguntas, você fica à vontade para responder quando quiser, o que quiser, como quiser. Eu tenho umas aqui que me deram umas dicas, outras não me deram, enfim, a gente vai conversando. Mas eu queria começar, professor, para você me contar se. Não tem nada a declarar, exijo a Você presença pode do. dizer, não há nada a declarar, né? Pode desligar e dizer que caiu, né? Caiu a conexão, olha que pena, caiu a conexão, não deu tempo de falar. E que bom que você está tomando o seu vinho. A gente vai chegar lá na sua paixão pelo vinho. O professor, conta aqui para a gente, acho que é uma coisa que todo mundo gostaria de saber, um pouquinho de como foi, onde você nasceu, a sua infância, como o professor Vamber chegou da infância dele até a faculdade. Pois eu nasci no Paraná, em Ponta Grossa, uma cidade maravilhosa. E nasci filho de pais velhos. Quando eu nasci, meu pai tinha 47 anos, minha mãe tinha 40 anos. E nasci de 7 meses. Quer dizer, um acaso dos acasos, há 65 anos atrás. Né? Então, lembro que minha mãe dizia assim, com alegria e ao mesmo tempo com muita dor, né? Que o médico teria dito a ela: esse não vinga, quando eu nasci. Bom, estamos aí, né? Eu tive uma infância muito boa, muito difícil, mas muito boa, né? Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. E com eles eu aprendi muita coisa. Minha mãe era professora primária e minha mãe era professora de piano, além disso, tocava piano magistralmente. E meu pai era ferroviário e jornalista. Ferroviário de profissão e jornalista por vocação. Né? Eu não poderia viver do jornalismo numa cidade pequena naquela época, talvez nem hoje. Ele era autodidata, ele tinha o primeiro ano primário só, e tinha uma biblioteca de talvez uns 15 mil volumes. Né? Era a cachaça dele, como ele, Nossa, diz, como ele dizia, é a minha cachaça. Então eu tive essa infância, ele morreu quando eu tinha 10 anos. Esse período até os 10 anos eu tive um convívio muito forte com ele, muito intenso, muito intenso. Ele foi vereador, eu tenho fotos, eu com 4, 5 anos, na Câmara Municipal com ele. Ele me levava junto, né? Eu lembro de ir diariamente ao Jornal da Manhã entregar a crônica dele. Ele tinha uma coluna chamada Ideias e Opiniões. E toda noite ele ia levar essa coluna pronta, ele datilografava, pensava, fazia, etc. E eu ia junto com ele. Eu achava aquilo barato, porque era muito interessante. Os linotipistas, né? Ninguém mais sabe o que é isso. Os linotipistas que faziam, né? Naquele chumbo, enfim, naquele metal, faziam o meu nome. Eu brincava que aquilo era um carimbo que eu havia recebido de presente de alguém, tal, tal, tal. Então, é, meu pai tinha um hábito também que era muito interessante, que era ouvir as rádios internacionais para ouvir o noticiário, né? Uma vez por semana, pelo menos, não tinha televisão em casa. Então ele ouvia a rádio em ondas curtas, ouvia a Deutsche Welle, ouvia a Voz da América,
ouvia a BBC de Londres, eu achava aquilo fantástico, né? Porque aquilo, de algum modo, me conectava com um mundo que, para mim, era inatingível, né? Que era, imagine, eu ouvia uma rádio da Inglaterra, uma rádio dos Estados Unidos, uma rádio da Alemanha, etc, etc. Então, começou assim, né? Eu via meu pai escrevendo toda noite, né? Ele tinha uma máquina Remington, e ele escrevia naquela máquina a crônica e me chamava de Polaco, que era meu apelido, o Polaquinho, dizia, Polaco, bora, vamos comigo. E eu ia junto até o jornal, que era próximo de casa, para entregar a coluna do dia seguinte, né? Ele mesclava política com diversos assuntos, por isso se chamava Ideias e Opiniões. Era bem genérico, né? Não havia uma pauta definida para isso, né? Quando eu tinha 10 anos, ele morreu, né? Ele foi comprar pão, voltou e caiu duro. Na mesa café, teve um infartaço aos 57 anos. E eu logo tive que trabalhar, por contingências, né? Então eu fui trabalhar no escritório da advocacia com menos de 11 anos, 10 e pouco. Tive 2 advogados, um deles já falecido, outro grande amigo meu, o Edmar Luiz Costa e o Evaldo Podolan, lá em Ponta Grossa. Fui trabalhar de office boy no escritório deles, né? Eles tinham sido... A vida tem essas coisas, né? Eles tinham obtido um emprego pelas mãos do meu pai. Um emprego de redator no jornal, para fazer um bico, etc. E antes de se formar em Direito. Quando se formaram em Direito, abriram o escritório, e logo depois aconteceu esse episódio da morte do meu pai, me chamaram e eu fui para lá. E eu fiquei lá com um pequeno intervalo em que eu trabalhei na secretaria de um clube social, fazendo carteirinha de piscina, para ganhar um pouco mais. Mas eu fiquei lá até os 21 anos, 22 anos. Eu me formei com 21 e até os 22 eu fiquei lá no escritório deles, né? E comecei a advogar ali, depois fui montar o meu próprio escritório. E o Podolan, o Evaldo Podolan, foi um dos professores de processo civil. Eu tive 2 professores de processo civil. O José Olímpio, de Paula Xavier, e o Evaldo Podolan. E os 2 fantásticos. Fantásticos. Eu isso lembro... foi onde, professor? Isso, oi? Em qual faculdade que foi isso? Na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Uma universidade maravilhosa, né? E eu lembro, eu estou falando aí, eu entrei na faculdade em 73, com 17 anos. Eu lembro do Podolan e comecei a fazer processo no segundo ano, eu acho, foi no segundo ano, né? Eu lembro deles, os meus professores de processo, o primeiro e o segundo, viajarem de ônibus para São Paulo para participar dos cursos de extensão da PUC, coordenados pelo professor Arruda Alvim, de processo civil, para tratar do novo código, do então novo código, em 74. Que era de 73. Do então novo código, né? Ainda na fase na vacácio, etc. Então, ali eu comecei a gostar muito. Eu tive 2 excelentes professores de processo civil, e ali eu comecei a gostar muito de processo civil, né? Acho que respondi a tua pergunta, pelo menos em parte. Respondeu, só que eu tenho uma dúvida. Você falou que é filho de pais velhos, mas você tem irmãos? Eu tive uma irmã mais velha, do casamento do meu pai com a minha mãe, a Denise, que morreu muito cedo. Ela teria 71, hoje 72, morreu com 44, com um câncer violentíssimo. E meu pai, quando casou com a minha mãe, era viúvo. E ele tinha meus irmãos. E desses, tem uma viva, a Marli. Os outros já se foram. Então, era uma equipe grande, né? Uma equipe grande. O resultado, a soma dessa confusão. E vem daí de Ponta Grossa, então, e aí vem uma pergunta agora esportiva. A tua paixão pelo Operário de Ponta Grossa, é isso? Porque meu pai era ferroviário, de profissão. Então, eu ia assistir os jogos do Operário com ele, no glorioso Germano Krieger. Uhum. Era torcedor fanático do Operário, e eu herdei isso dele, assumi isso dele, né? Depois que ele morreu, eu me afastei do futebol, eu parei de gostar. Aquilo para mim foi um negócio traumático, enfim. Eu fiquei muito tempo sem gostar de futebol. Eu fui voltar a me interessar, olha que loucura, como é que é a vida. Eu fui voltar a me interessar por futebol com o Pedro, meu filho, com a Tereza. O Pedro é fanático por futebol, ele tem uma empresa de futebol hoje, de gestão de carreiras, ele dá aulas de direito esportivo,
Amanhã mesmo ele tem uma live num curso de Direito Esportivo e ele me convidou um dia para ir ao campo. Aliás, para ser bem honesto, quem me levou foi o Eduardo Talamini. O Talamini, ele com o Pedrinho combinaram, tramaram alguma coisa e me levaram no estádio, me deixaram numa cadeira confortável, etc. Na época não havia tanto policiamento, eu não sei, policiamento dos costumes, né? Eu não sei se era um como chama, um camarote, aquilo, mas eu lembro que o Talamini levou charutos, fumamos charutos, etc. E ali eu comecei a ir jogos com o Pedro para, como todo pai, criar laços com os filhos, né? Criar conexão, né? E aí, de certa forma, renasceu o Operário na minha história. Teve algum tipo nesse meio tempo, teve algum tipo de paixão ou de torcida por algum time da capital, ou sempre foi só Ponta Grossa? Só Ponta Grossa. Eu passei a torcer parcialmente, vamos chamar assim, pelo Curitiba em função do meu filho, que na época era fanático pelo Curitiba, do Pedro. Mas ia aos jogos, etc. O Talamini me levou, nós fomos várias vezes juntos, etc, etc. Mas sem qualquer paixão, assim como a tua paixão, por exemplo, pelo Grêmio. Não é verdade. E me diga uma coisa, professor, agora vamos voltar, eu vou explorar um pouquinho essa tua época de faculdade. Aí você saiu da faculdade, a tua vida toda foi voltada para a advocacia? Foi assim, eu entrei nesse escritório, como eu falei, com menos de 11 anos de idade, 10 anos e uns quebrados. E eu tinha duas ideias na cabeça. Ou fazer jornalismo, e ser jornalista porque eu queria ser igual ao meu pai, ou seguir os passos do meu pai, ou fazer agronomia. Olha que loucura. Porque eu tenho um primo, que é meu irmão mais velho, o Edson Rodrigues Bastos, que é agrônomo, e que foi uma presença muito marcante na minha vida, especialmente depois da morte do meu pai. Eu ia periodicamente para a fazenda dele, aprendia a dar cavalo, aprendia a atirar, aprendia a dirigir trator, etc, etc, etc. Então, eu tinha esse pêndulo entre essas duas áreas. Só que isso era impossível, porque não tinha curso de jornalismo lá e não tinha de agronomia. E eu não poderia sair de lá porque não tinha condições. Eu lembro bem de ter conversado, Rodrigo, eu já contei essa história 1000 vezes com uma série de pessoas. Acho que o Petrone já ouviu essa história umas 20 vezes. Eu fui falar com o meu chefe, com o Edemar. Falei, Edemar, eu tinha 16 anos. Falei, Edemar, eu preciso fazer vestibular na hora. E eu estou em dúvida. Eu tenho vontade de fazer direito, embora não tenha ninguém na minha família, ninguém nessa área. Mas eu estou com vocês aqui há 5 anos, quase 6 anos, e acho bacana, acho legal isso e tal. Então o que você acha? Perguntei para ele. Ele falou, por que você faz essa pergunta? Porque eu tenho medo de morrer de fome. Sim, tá numa pequena que tem uma faculdade boa há muito tempo. Todo mundo que você esbarra na rua pode dizer, desculpe, doutor, porque com certeza o cara estudou direito. Exagerando. E ele fez uma coisa que ontem ainda numa live que eu tive com o pessoal de Sorocaba, eu comentei isso. Foi muito legal. Eu nunca esqueço da cena. A cena virou uma foto, é como uma estampa que eu tenho na minha frente. Nós estávamos embaixo da marquise da Rádio Clube Ponta Grossense, PRJ2. Vento. Aquela esquina é o chamado Morro dos Ventos Uivantes, porque é muito alto, né? E ele disse assim, você tem, depois do expediente já, você tem papel, lápis ou caneta? Eu falei, tem. Então, anota aí, eu vou te dar 3 conselhos. Eu abri a pasta, eu estava indo para aula, para o colégio, abri a pasta, peguei um caderno, peguei o lápis, falei, fala. Primeiro, estude. Segundo, estude. Terceiro, estude. Tchau. E foi embora. Me deixou na esquina, com o caderno na mão, naquele vento. Depois ele me isso, enfim, demais, ficou louco. Não, é o seguinte. Toquei a anotar um monte de coisa, né? O mercado, esse ser meio, essa entidade que nós não sabemos bem quem é, mas que contém os nossos clientes, os seus futuros clientes, esse mercado não é bobo, não. Ele é muito esperto. Ele é inteligente. Então ele olha numa multidão e ele diz, aquele lá, porque aquele é diferente, porque aquele estudou, porque aquele sabe. E eu levei aquilo a sério. Então eu fiz o vestibular, passei, lembro bem, eram 40 vagas, eu passei em 17º lugar. E fiz um bom curso, um excelente curso. Eu tive excelentes professores,
nas disciplinas que me interessavam de verdade, porque eu já convivia com isso lá no escritório. Não é que convivia, mas eu de orelhada, né? Eu pegava o que estava acontecendo lá. Que era o civil, processo civil, comercial, etc. Coisas com as quais eu me afeiçoei desde cedo, né? O Luiz Rodrigues Bamber, na faculdade, era do fundão, era do meio, ou era aquele aluno na frente que sentava e anotava tudo? Ou é o cara que estudava, chegava e estudava em casa e escondido e tirava nota boa? Eu anotava tudo, mas não ficava na frente, não, ficava no meio. Anotava, e pareça, eu tenho esses cadernos, todos. Ah, é? Nossa, Eu isso é tenho esses relíquia, hein? cadernos guardados. Uma pergunta que eu até recebi à tarde no meu WhatsApp, eu vou te fazer agora, porque vai fazer uma conexão com a faculdade. Como você faz para organizar o teu estudo? E o teu estudo que eu digo é o estudo para trabalho, o estudo para escrever, e desde a época da faculdade, o estudo da... Como é que você faz? Você tem algum método para isso? Na verdade, essas coisas, a gente estuda metodologia, né? Eu tive excelentes professores, tanto na graduação quanto no mestrado. No mestrado em Londrina, eu tive um professor excepcional de metodologia do estudo da pesquisa, etc., que era o professor Alexandre do Espírito Santo. Genial, genial, simplesmente genial. Mas, no fundo, essas coisas são adaptáveis, né? Não é uma receita pronta. O meu hábito é ler e escrever. Eu tenho que escrever, eu tenho que pegar aqui, escrever com papel, não é no computador, é num bloquinho, caneta, com lápis, e depois tarjar em amarelo. Para mim é muito complicado o livro eletrônico, porque por mais que você possa destacar em amarelo, não sou eu que estou fazendo, é a máquina que está fazendo. E eu tenho, por exemplo, essa caneta verde aqui, ó, é uma caneta, e agora há pouco eu estava tarjando algumas coisas aqui, isso aqui eu preciso lembrar, isso aqui eu preciso pensar. Então, eu não poderia dizer que tem um método próprio, né? Eu leio, anoto, volto, quando não entendo, volto de novo, quando pergunto para alguém, de forma a digerir, né, o conceito que eu tô estudando. Eu fazia isso na faculdade, eu anotava muito, eu tirava as dúvidas com o professor que era chato, tinha professores chatos que não gostavam de pergunta, talvez porque não soubesse responder, porque não queriam responder, sei lá. Eu ia pesquisar, como eu trabalhava nesse escritório, eu pesquisava na biblioteca deles e tal, e me franqueavam sempre a biblioteca, era muito boa, e fazia isso. Deixa então eu voltar aqui na tua faculdade. Você saiu da faculdade, foi advogar e tal. O teu manual, que inclusive um está aqui do meu lado, olha, que coisa, coincidência está bem aqui do meu lado. O teu curso, né, Manuel, o teu curso são 3 volumes com o professor Talamini. Uma pergunta que eu sempre quis saber, essa é minha especificamente, de onde surgiu a ideia de fazer um curso e sempre foi com o Talamini? Vou falar. Eu tive um estagiário em Ponta Grossa que depois foi para o escritório de Curitiba, o escritório que eu tive em Curitiba, com vários sócios, o inicial, e Luiz Eduardo Mikolski, é meu amigo, é um grande advogado, um sujeito extraordinário. Ele entrou um dia na minha sala e disse: professor, é o seguinte, eu estou terminando o curso, vou fazer o exame da OAB. E eu não sei por onde estudar processo. Eu falei, fulano. Pois é isso que eu estou fazendo. Todos ótimos autores. Só que cada coisa a respeito de vários institutos. Então, qual é o meu medo? Disse ele. Se eu estudar pelo fulaninho e o cara que fizer a pergunta tiver estudado pelo fulanão, eu estou ferrado. Porque eu não vou responder aquilo que ele queria ouvir. Eu falei, meu filho, pobre. O apelido dele era Codorna, porque ele tinha um penacho assim. Ele falou, Codorna, é o seguinte, não tem jeito. Estude por 4, 5 autores. Tem ideia do ano, professor? 97. Aquilo passou no dia 17 de 97, às 7h10 da manhã. Eu estava tomando banho, estava embaixo do chuveiro. E eu pensei, eu vou fazer um curso. Um curso com opinião média. Não um curso de polêmicas. A polêmica eu deixo para minha monografia, para o meu artigo.
para o artigo do Conjur, do blog, etc., para o artigo da revista brasileira de Direito Processual, da revista Processo, etc. Mas um livro que o sujeito pegue e diga assim: ah, entendi. Se eu conseguir fazer isso, eu seria um homem feliz. Passei um fax, olha, para o Antônio Bellinello, que é o diretor superintendente, era o diretor superintendente da editora Revista Tribunais. Contei a história para ele. Não, eu liguei para ele. Ele falou: põe no papel e manda por fax. 4 páginas, só isso. E eu escrevi lá, Manual Básico de Processo Civil. E fiz o que eu imaginava, que é esse desenho que o livro tem. Ele me ligou e me chamou para uma reunião em São Paulo. Eu fui. E nessa reunião participou um grande amigo meu, um grande, que ontem, aliás, no Facebook, relembrou essa história. É muito engraçada. E que era o diretor-presidente da editora, o Carlos Henrique de Carvalho Filho. Aí, aqui, o famoso brainstorm, né? Fala um nome daqui, fala um nome dali, fala um nome daqui, um nome dali. Alguém, que eu não lembro quem era, disse: olha, eu compro uma ração para os meus cachorros que chama Advanced. Deve ser boa, porque é avançada. Esse cara deu o nome do curso avançado. Eu não lembro o nome dele. Surgiu daí. Porque o Carlinhos me disse assim: pelo amor de Deus, manual básico é muito pé de China. Expressões dele. É muito pé de China. Manual já é básico. Agora, manual básico é básico duplamente. Não dá. Esqueça esse nome. Aí surgiu o curso avançado. Eu pedi 1 ano para fazer. Eles me deram 4 meses. Nossa! Então, Mas 3 volumes? Eram 3 volumes. Agora são 4. Eram 3 na época. Eu procurei, na época, um ex-aluno, o Flávio Renato Corrêa de Almeida, que é juiz. Um sujeito genial, muito preparado, tem uma formação de história, né, da formação de direito, tem uma desenvoltura enorme como professor, foi professor de cursinho, preparatório para vestibular há muito tempo, hoje é magistrado. E procurei o Eduardo Talamini, que eu não conhecia, me foi apresentado o Eduardo Talamini. E aí eles toparam, falei: é uma loucura, é um projeto assim, pode dar tudo errado, mas pode dar certo. E toparam, e em 4 meses a gente apresentou os 3 volumes para a editora, né? Foi um trabalho insano, foi um trabalho difícil, a gente teve muita ajuda, tem muitas pessoas com material, com ideias, pessoas com quem a gente conversava, e em casa eu tive muita ajuda. Então foi uma experiência muito interessante. Mais tarde, o Flávio precisou sair do projeto, porque isso ficou, o trabalho do livro ficou um pouco incompatível com as exigências, os controles, etc., da magistratura. Então ele saiu, né, do projeto, continua sendo um grande amigo nosso, tanto meu como do Eduardo, e aí a coisa foi. E agora, se Deus quiser, em julho sai a 10ª. A gente fechou agora há pouco, nos últimos reparos, no volume 4, sai a 19ª edição do curso. E tem algum outro livro em mente? Pois é, a história de publicar é uma loucura, né? Porque eu comecei a publicar alguma coisa em jornal com 16 anos de idade, porque eu era escoteiro. E eu resolvi fazer uma coluna sobre escotismo no jornal local. Eu sempre gostei da palavra escrita, né? Ou da palavra, né? Em quantos anos isso? Eu tinha 6 anos, 51 mais ou menos. Aí foi artigos, etc. Comecei a escrever uns artigos quando fui fazer o mestrado em Londrina. O mestrado foi também outra virada de chave, uma loucura. Porque eu era pró-reitor de extensão universitária na Universidade de Ponta Grossa e candidatíssimo à reitoria, a primeira eleição direta que haveria para a reitoria. Eu era candidato declarado. E o professor, que hoje é desembargador no Paraná, Fagundes Cunha, que na época era delegado de polícia, foi à minha sala, professor de processo penal, e disse: escuta, na minha sala na pró-reitoria, eu nem conhecia de departamento, sim, de boa noite, até logo, cafezinho e tal. Eu vou fazer mestrado em Londrina, estou pensando em fazer inscrição lá, é um bom mestrado. Você não quer ir junto? Eu falei: não, estou com outros planos, eu vou disputar a reitoria e tal, enfim, papapá. O fato é que ele foi e fez a minha pré-inscrição, não precisava assinar nada, ele fez lá um rabisco,
E eu depositou o meu currículo, que era o que precisava, e veio me dizer, Eduardo, você está inscrito na seleção do mestrado. Eu achei estranho. Aquele cara, um estranho para mim, fazer aquilo. Mas eu fui, porque eu me senti desafiado. Eu fui e fui aprovado na seleção. E no dia 31 de maio de 86, eu tive a primeira aula do mestrado, com o professor Cândido Dinamarco. E no dia seguinte, eu voltei a Ponta Grossa, eu peguei todas as minhas fichas de aula, rasguei todas e queimei na churrasqueira. A sensação que eu tive foi de uma virada, assim, sabe? O bonequinho que você vira, fica olhando para o outro lado. Eu pensei o seguinte, eu não sei nada, eu preciso recomeçar tudo. Eu preciso estar de novo. Eu tinha minhas fichas todas organizadinhas, com exemplo, etc, etc. Bom, aí eu tive uma disciplina de Direito Civil no mestrado, com outro professor, assim, que é um de primeiríssima linha, que é o professor João Batista Lopes. E eu escrevi um trabalho, o trabalho de conclusão da disciplina, sobre a liquidação do dano material. Isso foi em 86, 87. Bom, no final da disciplina, ele me chamou para conversar e disse, olha, o seu trabalho está muito bom e eu queria te fazer uma sugestão. Pô, não, professor. Publica. Falei, eu? Publica. Publica, você vai publicar na Sérgio Antônio Fabres, em Porto Alegre. É uma editora ótima. Você no mestrado. Isso, no mestrado já. Aí surgiu o primeiro livro, que foi o Liquidação do Dano. E depois acabou, enfim, vindo uma série de coisas, etc. Por aí. O que eu tenho para frente agora, né? Eu estou falando do para trás. O para trás mente, como diz outro. Então, para frente, penso, eu vou fazer, estou preparando, está aqui na minha mesa e já andou. Eu já estou na página 294. Ela ficou 4 anos dormindo na minha mesa, andando de uma mesa para outra, da mesa de casa para a mesa do escritório, da mesa do escritório para o carro, etc. Está aqui, que é a liquidação, esse livro da liquidação da sentença civil individual e coletiva. Devo, se Deus quiser, termino até agosto e até o começo do ano, outro, etc. A RT deve publicar porque manifestou interesse, né? E penso em transformar alguns dos capítulos desse livro. São os temas que ficaram meio perdidos aí dentro, num livro sobre a teoria geral do processo coletivo. Porque eu trato do processo coletivo antes de entrar na liquidação da sentença coletiva. Mas ficou perdido isso. Então eu penso em transformar isso num outro livro. E o outro projeto é crônicas. Então, basicamente, a gente pode esperar aí uma atualização do liquidação, né? E um livro de teoria geral do processo coletivo. Se Deus quiser. Então tá, fico feliz em saber, já estou ansioso. Professor, deixa eu te fazer mais umas perguntas aqui. Um grande professor que tenha marcado a tua vida? Só um? Pode ser 3, pronto. Vamos fazer um pódio. Eu tenho 3 professores que marcaram profundamente a minha vida. No ginásio, eu tive um professor de geografia, o professor Eugênio Malansky. Esse cara era genial. Genial, porque ele dava geografia humana de uma forma que a gente entendia a sociedade. Um cara genial. O professor Eugênio Malansky. Na graduação, o professor José Olímpio de Paula Xavier. No mestrado, o professor Cândido Rangel Dinamarco. E vários outros. Eu poderia citar mais 10, mas você pediu um, regatei para 3. Tive professores brilhantes, professores maravilhosos no doutorado, na PUC de São Paulo. Professores assim... nós temos, né, no direito nós temos muita gente boa ensinando. Muita gente boa, né? Eu tive, por exemplo, no mestrado, em 88. Olha que loucura. No segundo semestre de 88, exatamente nos 2 meses pré-promulgação da Constituição e nos 2 meses pós-promulgação da Constituição, eu tive aula com o Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no mestrado de Direito Constitucional. Era um negócio assim maravilhoso, maravilhoso. É um desbunde, né, para usar uma expressão. Mas o seu mestrado foi em Londrina? Foi em Londrina. E eles vinham, então os professores vinham de São Paulo para dar aula, né? Vocês não iam a São Paulo, não?
Não, os professores eram da PUC e da USP, da Universidade Católica de São Paulo e da USP, que eram contratados. Eu não sei se era um convênio, não sei qual era a figura jurídica, mas eles iam a Londrina para esse curso. Professores maravilhosos, maravilhosos. Uma beleza, hein? Poder ter aula com esses nomes aí. Me diga uma coisa, professor. A Lenda fez uma pergunta, eu vou passar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que você fez agora. Em vez de me dar me dá três. Os três dias felizes da tua vida. A Lenda pediu o dia mais feliz, eu vou pedir 3. É difícil dizer, né? Eu procuro transformar todo dia num dia feliz. Por isso que eu pedi 3. Todo dia. É aquele dia que você acorda e diz, bom, tô vivo. Isso para mim já basta, né? Acordei, tô vivo. Não tô todo torto, tá ótimo. Mas tem, assim, momentos interessantes, né? Momentos de decisão. Momentos duros de decisão que são dias felizes. Porque aquele dia morno, por mais que ele seja agradável, ele não é necessariamente um dia feliz. Mas o dia que você supera uma dificuldade, isso para mim é muito interessante. O dia que eu decidi deixar para a reitoria, deixar aquela candidatura aparentemente vitoriosa, para voltar a estudar, foi um dia muito feliz, né? Foi uma virada na minha vida. Eu digo isso para o Fagundes Cunha sempre. Cunha, você é bem louco, você fez um tumulto na minha vida, né? Eu falei essa semana ainda para ele, a gente teve uma live da Academia de Letras da região dos Campos Gerais e eu falei isso para ele. Eu falo isso em público, ele fica envergonhado, tá? Mas eu digo, foi de fato, né? Porque ele me botou num negócio que eu não sabia bem o que era, não tinha nunca pensado nisso, não tinha esse projeto, não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. E penso que outros dias assim maravilhosos são os dias dos nascimentos dos meus... Nascimentos de quem? Dos meus... São 2, né? 2, eu tive 3. O João Velho morreu com 11 anos. Olha, essa é uma história que eu não conhecia. Ele morreu num acidente de automóvel. Nossa. Eu estava indo para uma prova, e o carro capotou e morreu ele e um outro menino. E hoje você tem 2 filhos e eles são formados em Direito também? A Belisa é formada em Direito. Ela e meu genro, durante um certo tempo, trabalharam com uma academia de ginástica, que venderam há pouco tempo. Hoje trabalham com investimentos, enfim, outras coisas. E o Pedro, que fez Direito, fez um belíssimo curso na Federal do Paraná, teve professores excepcionais, como, por exemplo, o Eduardo Talamini, mais uma vez, citando, foi um professor excepcional, maravilhoso. E ele trabalha no meu escritório, ele gerencia uma área de direito esportivo e tem uma empresa de gestão de carreiras das jogadores do Grêmio, por exemplo. Sim, sim. Me diga uma coisa, professor. Me contaram, assim, um passarinho me contou que você teve um grande amigo que era do mundo animal, é verdade? Brian. Pois é, conta pra gente. Então, o Brian foi um border collie que eu tive e que morreu muito cedo, morreu com 8 anos. O Brian era um gênio, né? Eu lembro que uma ocasião eu estava andando no parque em Curitiba com ele e passou uma mulher e falou assim, nossa, é um border collie? Eu falei, é um border collie. Esse cachorro só falta falar, né? Eu falei, bom, só se possível, porque o meu só falta escrever. Ele fala. Um cachorro, era muito companheiro, porque eu viajava com ele muitas vezes, viajando sozinho para algum lugar, ele ia sentado no carro, ia, tranquilo, punha cinto ali e ia embora, tranquilo, etc. Era quase um hobby, né? Mas era um grande companheiro, o Brian, um amigo do mundo animal. Pois é, viu? Me contaram, andaram me contando aí algumas coisas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que eu acho que o pessoal vai gostar de saber. Você é casado com a Lúcia, uma bela mulher, com todo respeito, e uma pessoa muito bacana, né? Que a gente conhece bastante. Conta pra gente aí como é que você conheceu a Lúcia. Foi muito interessante. Foi pelo Facebook. Ah, é? Foi pelo Facebook. Tá moderninho, professor? Opa!
Foi pelo Facebook. Mas, na verdade, não fui eu que conheci. Foi ela que me conheceu. Ah, é? Foi diferente. Na verdade, foi simples. Ela começou, ela foi chamada para lecionar disciplinas de processo civil na Universidade Cândido Mendes e pediu amizade para 200 professores. Respeitava, conhecia, lia, etc, etc. E eu aceitei. Logo em seguida, convidei para aquele grupo que eu tenho lá, eu e Talamine temos no Facebook, que é o curso avançado de processo civil. E quando eu olhei, eu falei, nossa, é ela. Ó, Foi assim. Simples, simples assim, pelo Facebook. simples assim. Se demorasse mais um pouquinho, era pelo Tinder, né? É possível. Conta pra gente aí, professor, a sua paixão pelos vinhos. Que eu Pelo... conheço a sua paixão. Vinho? Ah, sim. Na verdade, eu não entendo nada. Tem gente que fala coisas bonitas, né? Eu já comentei muitas vezes com um querido amigo, professor de processo, amigo seu também, que é o Rogério de Castro, que é um sujeito engraçadíssimo, além de ser um grande jurista, é um sujeito engraçadíssimo, de bom humor, etc. E a gente brinca um pouco com essas bobagens que falam, que não são bobagens para nós que não entendemos, que somos ignorantes a respeito do vinho, né? Certos cores de Damasco. Eu lembro que uma vez estava num hotel, fiz uma viagem para um trabalho, uma audiência, alguma coisa, uma aula, sei lá o quê, e eu estava no hotel, zapeando, e apareceu lá um fulano, entendido em vinho. Ele tinha um programa, junto com um grande chefe de cozinha, não vou dizer os nomes, mas todos sabem, e provou um vinho branco e disse assim, me lembra o alvorecer na Nova Zelândia. Eu falei, não dá, tem que mudar de canal. Ou esse cara, ou eu sou muito ignorante, ou as duas coisas, né? Eu fui apresentado a alguns bons vinhos por bons amigos. Por bons amigos. Vou citar aqui 3. O Petrônio Calmon, que entende muito de vinho. O Petrônio, já lá desde, acho que 94, né? O Petrônio, eu fui a Brasília, fui recebido pelo Petrônio com muita gentileza, com muito carinho. O Petrônio é um grande amigo e um gentleman, né? E ele me ofereceu vinhos maravilhosos. Depois, o Marcelinho Guerra, de Fortaleza, que é um grande professor também, tem vários livros maravilhosos. Juiz, né? Isso. E ele, justo trabalho. E ele, durante muito tempo, durante alguns períodos da vida, ficou na Itália estudando, então ele veio entendido em vinhos italianos. E outros, assim, né? Posso citar, sei lá, o próprio Talamine, entende muito de vinho, gosta muito de vinho. E amigos mais recentes, né? Com quem eu troco assim figurinha a respeito de vinho, como o Osmar Paixão, por exemplo, né? O Osmar Paixão, nós conversamos toda semana, agora na pandemia, sobre vinho e churrasco, né? Ele é um grande especialista em vinho, em churrasco e charutos. Então nós conversamos, será que dá para fumar mais um por semana, agora na pandemia? Não dá? E o pulmão, como é que fica? Todas essas precauções, né? E eu fui fazer uns cursos, você acredita? Comprei vários livros para ler, para entender, porque eu achava aquele universo muito interessante, o universo do vinho. Uma cultura muito interessante, né? Uma cultura que remonta a tempos imemoriais, né? E eu fui ler, fiz alguns cursos muito interessantes, com degustação, etc, etc. Passei a ler uma série de coisas e, eventualmente, a beber alguma coisa, né? Interessante. Gosto, acho que é uma bebida que ser bebida com moderação, né, sem exagero, como tudo na vida, né? O mineiro diz, anjo de galinha e bom senso não dão dor de barriga em ninguém. Então, bebendo com moderação, ela é adequada, ela é até saudável, né? Segundo vários estudos, etc. E eu gosto, né? Eu acho o vinho mas eu não entendo. Por exemplo, eu tenho amigos assim que falam do vinho francês, eu fico com uma inveja que não tem tamanho, porque eu não conheço nada do vinho francês. Eu conheço um pouco do vinho argentino, conheço um pouco do vinho, tem vinhos de alta qualidade no Rio Grande do Sul, né? Especialmente os espumantes gaúchos são campeões em degustação às cegas no mundo todo, né? E gosto muito dos vinhos da África do Sul. Eu e a Lúcia estivemos lá no passado, fizemos uma viagem maravilhosa por várias vinícolas muito interessantes, né? Os vinhos eu conheço pouco, mas, enfim, aprecio, acho bem interessantes também. Os uruguaios, os Taná uruguaios, são
vinhos fortes, encorpados, mas muito bons, né? E os vinhos portugueses, né? Eu deixei por último, e a Lúcia me lembrou. Os vinhos portugueses. Acho os vinhos portugueses fantásticos. Eles são baratos, eles não são proibitivos. Claro que tem vinhos caros, né? Se você quiser pagar caro, qualquer coisa se compra caro, né? Carro, vinho, casa, qualquer coisa fora do padrão se compra. Mas tem vinhos maravilhosos, né? E eu tenho uma predileção especial por um vinho português, que é o Peragrave. A gente passou um dia por lá, saindo de Évora, da Fundação Engenho de Almeida, e vimos aquela vinícola, São José de Peramanca. Falei, peraí, mas o Peramanca não é o vinho lá da outra vinícola? Que história é essa? Paramos para perguntar. E acabei, não conhecendo, por ignorância. Acabamos conhecendo o Peragrave, que é um vinho, de fato, fantástico. Fantástico. Eu gosto. Não entendo. Eu sei, a gente conhece, a gente até já trocou umas ideias sobre vinho português uma vez, né? Né? Professor, me diz uma coisa, uma causa que tenha te marcado, uma grande vitória assim na advocacia. Puxa vida, tem tantas interessantes, né? Tem tantas interessantes. Tem algumas recentes, tem algumas do passado. Tem uma recente muito interessante que é no plano da violência do poder público contra o concessionário de serviços. É muito interessante. A gente tem tido no escritório há alguns anos causas bem interessantes nesse plano, né? Um município que, enfim, licitou parte dos seus serviços públicos, basicamente na área de saneamento, e que depois, por razões sei lá o que, não vem ao caso, resolveu combater essa concessionária com todas as armas. É bem interessante, são vários processos trocados, etc., com um resultado bem interessante. Mas se eu for lá para trás, 42 anos atrás, quase 43, eu lembro do Arara. O Arara, o fulano que foi me procurar, para mim, enorme, porque eu tinha um escritório que tinha 15 metros quadrados. E era João qualquer coisa, não vou dizer o nome dele, mas ele chegou e ele disse, olha, fulano, doutor, chamou de doutor, meu nome é João, mas o senhor pode me chamar de Arara, era o apelido dele. E eu achei engraçado, então não vi na frente dele, porque olhei para ele e enxerguei uma arara, coitado. Mas era uma ação de reparação de danos de um acidente de trânsito pequeno. E, no fundo, aquilo era todo o patrimônio dele. Era um carrinho velho. Nossa. Era dele. Então, eu aprendi ali que muitas vezes não importa a dimensão econômica, importa o percentual daquilo no grau no conjunto de interesses do sujeito. Talvez uma ação de 2 milhões de reais para um cara que tenha 100, importante, sim, mas perdeu. Agora, para um cara que tem 25 mil reais em patrimônio, perder 25 mil reais, ele perdeu 100% do seu patrimônio. Exatamente. Então eu lembrei dessa causa do Arara, lembrei dessa recente. Tem muitas causas interessantes. Muitas. Deixa eu então aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta. Você é um cara que todas as vezes que a gente se encontra sempre tem uma história boa para contar. Eu digo que é um contador de histórias, né? Conta uma história para a gente, boa, engraçada, da advocacia, da tua vida no direito. E agora, hein? Puxa vida, isso me apertou. Essa eu não esperava. O Fernando Torreão, nosso amigo em comum aqui, que está aqui, falou da história dos 2 carimbos. Eu não sei o que é. Dos 2 carimbos? Ele que escreveu aqui, 2 carimbos, na época que você era pró-reitor. Ah, essa história é fantástica. Nós fizemos, sob a orientação do reitor, do Evaldo Podolan, um projeto que foi muito interessante e para mim foi uma grande lição de vida, que foi um projeto de desfavelamento. O campus universitário, ele parecia um 8. E bem nessa junção das 2 bolinhas do 8 havia uma favela. Então as 2 bolas do 8 não tinham comunicação. E 750 famílias em estado de penúria.
Bom, surgiu uma ideia de criar numa área nobre uma vila e levar esse pessoal para lá. Então foi um projeto muito grande e muito interessante. Foi um projeto de desfavelamento da Vila Rubini. Eu fui o coordenador. Havia gente de direito, havia gente de economia, de administração, de serviço social. O pessoal do serviço social trabalhava pra caramba nesse projeto. De agronomia, ensinava, por exemplo, para aquelas pessoas a fazer uma horta, fazer isso, fazer aquilo, né? E nós construímos 700 e poucas casas nesse lugar, respeitando a cultura local. Por exemplo, tinha fogão a lenha, que as pessoas tinham nas suas casas, na favela, etc, etc. Foi uma experiência muito interessante. Ali eu tive uma bronca muito grande com a esquerda, porque a esquerda era contra. Falei, mas vocês são contra a dignidade desses caras? Não, somos contra a sua exploração em cima deles. Então ficou aquele discurso, aquele papo furado, sabe? De gente que no fundo está preocupada em si mesma e não preocupada com o sucesso, com o benefício do outro. Mas enfim, o projeto não fui eu que fiz, eu só coordenei. O projeto era um monstro, porque tinha rua, casa, sistema de água e esgoto, escola, creche, remoção o treinamento dessas pessoas, porque eles trabalharam em regime de mutirão para construir as próprias casas. Então o projeto tinha um monte de caixas, com as plantas, com tudo, e nós tínhamos o apoio do Estado do Paraná, na época era o governador José Richa, nós tínhamos o apoio do Grupo Votorantim, que cedeu cimento, uma quantidade imensa de cimento para a construção das casas, gratuitamente, e nós queríamos arranjar um dinheiro federal. Então, eu fui a Brasília, com aquele monte de caixas, foi bom o Fernando lembrar dessa história, e eu fui ao Ministério da Educação e Cultura, na época, o MEC. Não sei de que escalão, contei toda a história, empolgado com o projeto e tal, e entreguei o projeto, para protocolar o projeto, tentando descolar uma verba ali, com o ofício do reitor. E ele olhou e disse assim, mas não tem carimbo. Não tem, mas tem assinatura do reitor. Mas tem que ter carimbo. Crime já está prescrito, tá? Se foi crime. Tem que ter carimbo. Falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas caixas todas, voltar ao Paraná, o reitor carimba, em cima do nome dele eu volto para cá. É isso? O senhor está sendo irônico. Não estou sendo irônico, só estou fazendo uma pergunta. É isso que o senhor quer? A burocracia exige isso. É assim que se constrói um país sério. Bom, fui pro hotel, me acalmei, e fui ao Conjunto Nacional passear, tomar um café, alguma coisa assim. E vi lá embaixo uma loja de carimbos, uma fábrica de carimbos. E fiz 2. Um redondinho, eu carimbei cada folha durante a madrugada, e outro com assinatura, assim, meio curvo, com o nome do reitor. E tal, embaixo da assinatura. Voltei ao ministério. Aquele burocrata quase teve um orgasmo. Ele ficou numa alegria de ver aquilo tudo carimbado, ficou tão feliz. E ele protocolou. Foi isso. Ou seja, a gente pode dizer que isso é a história contando a burocracia, né? É muito triste. É muito triste, né? Essa ideia de que as coisas... Eu tenho muita bronca com a burocracia em qualquer setor. Eu acho que tem que ter uma certa formalidade. Mas da formalidade para o formalismo tem um passo nefasto. E claro. A burocracia exagerada é um pecado, né? Porque isso prejudica a sociedade. Sim. Professor, a gente vai ter que, daqui a pouco, a gente tem mais 8 minutos, porque, na verdade, é o tempo do Instagram, não é meu, né? A gente vai cair em 8 minutos, mas eu quero fazer uma outra coisa. O seu aniversário, olha que coisa interessante, é no mesmo dia do aniversário da Lúcia. Mesmo dia. Não é, né? Mesmo dia, 6 de abril. Pois é. Ou seja, se não era para conspirar, né? Como é que vai dizer que não é para conspirar, né? É uma conspiração. É uma conspiração do universo. Exatamente. Agora a gente vai aqui, professor, para o nosso quadro, porque aqui nesse programa a gente tem um quadro também. O nome do quadro é O Autor em 1 Minuto. Opa! É o nome do quadro. A vinheta está aparecendo agora, né? Tem aquela vinheta, aí tem aquela bandinha que toca no fundo, sabe? Aquela coisa toda. Faz de conta que isso está tudo acontecendo. E eu vou te fazer 10 perguntas e você tem que responder objetivamente as 10 perguntas em 1 minuto. Vamos lá? Vamos lá. Tá bom. Um ator.
Meu Deus. Jack Nicholson. Uma atriz. Demi Moore. Um cantor. Sei lá. Putz. Frank Sinatra. E uma cantora. Elis Regina. Um vinho. Ah, Vera Grave. Reserva. Um carro. Mini Cooper. A gente sabe por quê. Está sempre no Instagram. Né? Um livro. Ah, um livro. O Grande Sertão Veredas. Uma cidade. Londres. Um país. O Brasil. Um hobby. Canetas. Adoro caneta. Alguma marca preferida? Agora eu estou saindo da... Olha, eu tenho a Montblanc. Eu gosto dela. Essa aqui, inclusive, é uma última série em homenagem ao Walt Disney, que é um gênio, né? Um sujeito genial. Ficam tagarelando a respeito de uma série de coisas. Esse cara mudou o mundo. Ele mudou a economia do mundo. Agora, na pandemia, não, mas fora dela tem gente vendendo pacotes para Disney de Singapura a Irati, no Paraná. Quer dizer, o cara é um gênio. Ele deu emprego para milhões e milhões de pessoas no mundo. Acho sensacional. Gosto da marca, Montblanc. E para um ídolo? Putz, complicado, viu? Mas é meu pai. Muito legal. Muito legal. Professor, agora a gente vai ter que, antes da gente encerrar, tem uma pergunta que me fizeram, que você vai ter que contar, que é o seguinte. Como você faz para manter o seu cabelo sempre lindo e a barba sempre linda? A pergunta foi exatamente assim que me fizeram. Eu não posso dizer, obviamente, mas disseram assim para mim, por favor, pergunte ao professor Vamber porque o cabelo dele é lindo, a barba dele é linda. Como ele faz para manter esse cabelo e essa barba tão lindos? Bom, em primeiro lugar, eu não sabia que meu cabelo e minha barba eram assim, tinham essa fama toda. Eu lavo e pronto, e penteio. É isso. Simples. Passa uma colinha aqui, né? Uma gosminha aqui. Pra... A pergunta foi exatamente essa. Eu não estou aumentando, perguntaram exatamente isso para mim. Eu adoro... Passo aqui uma gosminha, aqui um laquezinho, uma coisa assim, pronto, para segurar. Segurar, pois não... Sempre bem penteado, né? A pergunta realmente a pergunta foi essa. Eu não estou aumentando, não. Me pediram essa pergunta, falaram que pediram. Claro, a barba com uma maquininha, né? Maquininha dessas, enfim, que compra em qualquer canto para isso, no supermercado e tal. E o cabelo eu penteio e com um gelzinho, alguma coisa assim. Pronto. Eu não sei se a pessoa está assistindo, mas se tiver, ela vai ficar, né, obviamente, já sabendo como é que foi feito esse cabelo e essa barba sempre. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta, já que a gente tem uns minutinhos aí. Olha aí quem apareceu. Oi, Lúcia, tudo bom? Não fala que eu dei cola para você, não. Hein? Agora eu posso entregar, viu? Não sei se a Lúcia já tinha te contado, mas eu ganhei umas colinhas mais cedo. Algumas eu sabia, as outras não, mas eu ganhei umas colinhas. Conta aqui uma coisa pra gente. Desde que a gente se conheceu, inclusive aqui uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente se conheceu, deve ter uns anos, eu lembro que você virou para mim, me cutucou e falou assim, não sei se você vai lembrar disso não, lá na casa do Marcelo Proença. Você me cutucou e falou assim, vamos escrever um livro? Falou bem assim para mim. Aí eu falei assim, rapaz, o professor Vamber está falando para escrever um livro comigo. Ele deve ter tomado um vinho a mais. Eu vou deixar para lá, vou fingir que ouvi, óbvio, tá bom, não sei o quê. E aí seguimos na noite. E no final, mais ou menos da noite, você me cutucou de novo e falou assim, e aí, como é que é aí o livro? Tá de pé mesmo? Vamos fazer? Aí eu falei, esse cara tá falando sério. E saiu o nosso livro, né? Que depois eu, o Pupi e o Vitor coordenamos, você foi o coordenador geral, que a gente tem até que fazer uma segunda edição daquele livro, né? Um segundo volume. Mas saiu, então... Os ótimos, né? Tem coisas muito boas ali, né? Muito boas. Muito boas. Artigos de professores maravilhosos. Maravilhosos. A gente tem que fazer uma segunda edição, sim. Sim. Não, a lenda... Um outro.
A Lenda está escrevendo, cobrando na cara dura. Não, não fui eu que cobrei, não, Lenda. Foi ele que me cobrou. Ele falou, ele me convidou. E no final da noite ele reiterou o convite. Então, assim, eu percebi que era sério. Estava de porra, não estava. Eu nem tinha tomado nada. A gente estava conversando um pouco ali e tive essa ideia. Né? Pensei, putz, se a gente fizesse um livro juntos, um livro que tratasse questões do código no STJ, né? Isso. E depois, na hora de ir embora, 2 taças de vinho depois, e aí? E o livro? Como é que é? Sai ou não sai? Foi exatamente. E aí aquilo me chamou, porque eu falei que aí eu vi que era para valer, né? Que era para valer. E uma outra história, agora eu vou contar a sua, que aí o Camanho está aqui e também participa, foi num FPPC, eu não vou lembrar qual deles, que você estava no meio da palestra de alguma dessas da FPPC, você me cutucou e falou assim, que horas é o vinho? Eu achei legal aquilo, porque ele estava lá discutindo o processo e você olhou para mim e falou assim, que horas é o vinho, hein? Vamos tomar um vinho, né? É a melhor coisa. E o Camanho, que está aí nos assistindo, também estava lá e acho que foi até no de Recife, se não me engano, isso. Mas eu não tenho certeza. Então, vou só fazer o agradecimento que eu estava fazendo, porque você é um nosso membro, um dos nossos membros honorários. É um exemplo para a gente, não só no processo, mas na vida. A gente é muito agradecido na associação por você ter aceito o convite e por você ter lá atrás levado a associação na tua vida. E eu vou dizer uma razão pela qual eu sei disso. Porque logo depois que você tomou posse na nossa associação como membro honorário, você publicou um artigo, eu não vou lembrar onde, e no artigo você já dizia que era membro honorário da BPC. Aquilo me chamou a atenção e eu achei muito legal. Fiquei muito feliz mesmo com aquela referência. Então, a gente percebeu que você levou esse nosso, assim pode dizer, um prêmio, né, como membro honorário para a sua vida. Então, obrigado, viu, professor, por ter aceitado conversar aqui um pouco com a gente nesse nosso novo projeto. Como você falou, é um projeto novo, né, que a gente está fazendo com autores que são exemplos para a gente. E quando me perguntaram, eu pedi para te entrevistar, você aceitou imediatamente, eu achei muito legal isso. E obrigado mesmo, viu, por ser um exemplo para a gente, por ser um cara tão bacana e tão competente, não só na vida, mas no processo, que a gente sabe que você é um exemplo e a gente está ansioso aí pelo seu manual. Eu vou dizer aqui, olha, eu sou mais feliz ainda porque eu tenho, no meu ainda tem, olha aqui, olha, no meu ainda tem um autógrafo, olha que beleza, ó, viu? Tá bom. Não, eu que agradeço, viu, Rodrigo? E eu vou te falar uma coisa muito sincera. Para mim, ter sido convidado pela associação foi uma surpresa. Hoje, quando eu soube que eu seria sócio honorário, foi a segunda surpresa. E para mim é uma grande honra, sabe? Porque a associação tem juristas de primeira grandeza. Eu aprendo muito com todos. Poderia falar vários, mas eu cometeria injustiças. Todos, né? Todos são muito bons. E, claro, naquele livro, né, os autores ali da associação, pertencentes à associação, se destacaram, né? E eu tenho muito orgulho. Porque, no fundo, eu sou um peixe fora d'água. Eu não sou de Brasília. Eu não estou em Brasília o tempo todo. Mas eu gostei demais de pertencer à associação. Tenho ali, né, vou citar um nome, e nesse nome, essa pessoa, eu cumprimento a todos, que é o Jorge Amauri, né, que me acolheu, ele era o presidente na época, me acolheu com generosidade, depois o Camanho, agora você. Então, isso é muito legal. É muito legal, é uma coisa que me honra muito, pertencer a essa associação. E eu faço questão, claro, de dizer publicamente sempre que eu pertenço, com muita honra, à Associação Brasileira de Processo Civil. E é isso. Eu sou muito grato a você por me permitir participar desse programa, desse primeiro embate, né, nesse modelo. Espero ter sido, enfim, pelo menos engraçado, né? Pelo menos engraçado para aqueles que estão nos ouvindo. Mas espero que tenha ficado clara a minha mensagem de gratidão, sabe? Eu tenho gratidão imensa por muitas pessoas, em relação a muitas pessoas. Há pessoas que, ao longo da vida, numa posição ou noutra, uma situação ou noutra da vida, me ajudaram.
Eu não vou citar nomes, porque isso envolveria coisas pessoais, etc. Não é o caso. Mas eu tenho, desde o meu primeiro chefe, dos meus primeiros chefes, né, até pessoas que foram meus professores na graduação, no mestrado, no doutorado, que foram meus sócios, que foram advogados que trabalharam comigo, que trabalham comigo hoje, né, que são meus sócios. Eu cito os 3 sócios aqui, a Patrícia Mazaki, o Mauri Bevervance e o Arthur Mendes Lobo, que são pessoas extraordinárias, são companheiros, né, que no fundo nessa nova configuração da minha advocacia acreditaram e vieram junto, dando sangue, dando suor, né. Então eu tenho, para mim, a palavra-chave da minha vida é gratidão, né. Uma gratidão aos meus filhos que compreendem as minhas mudanças de vida e que me perdoam por meus erros, por minhas ausências, né. Aos meus amigos que perdoam às vezes os meus exageros, né. Então, eu tenho isso. E em relação à associação, eu tenho essa palavra. Se um dia eu tivesse que dizer o que você sente pela associação, além da admiração por seus membros, etc., eu diria gratidão. A gente que agradece, professor, de verdade. Desde o início, você, como eu falei, você vestiu a camisa da associação. Para a gente é uma honra. E pode ter certeza que se a gente cresce a cada dia, não sei se a gente cresce, mas a gente tenta crescer. A Lenda está aqui, nossa secretária-geral. Ela é uma guerreira Além da perto, né? na condução dessa associação aí. A gente pode dizer que se a gente cresce um pouquinho a cada dia, tem muito do seu carimbo, um carimbo só, do seu nome lá, não precisa de 2 não, com um carimbo só, você resolve. E com relação a essa questão que você falou de, eu sou um peixe fora d'água, a nossa associação ela tem um limite territorial, né, que é o limite do Distrito Federal, exatamente para que a gente nunca quis ser uma associação nacional. Mas membros honorários não precisam desse limite territorial, e eles são membros honorários exatamente porque eles se destacam no processo civil e a gente traz eles para dentro da associação. Então pode ter certeza que você não é um peixe fora d'água. Na verdade, você é o nosso tubarão do processo civil que está sempre lá dentro, seguindo, e a gente vai seguindo atrás. Então, de verdade, obrigado. Eu estou vendo essa fumacinha aí, pode ser que tenha um charuto aí, né? É um quadrocé, é maravilhoso o charuto. Eu confesso que esse tema eu não conheço. Aí tem que falar mas as pessoas que te conhecem sabem, e esse não foi um ponto que a gente conversou, né, mas sabem da tua paixão por charutos. Sabe que eu nunca fumei cigarro? É mesmo? Na verdade, para não dizer que eu nunca fumei, eu fumei uma vez. Lá com os meus 12 anos de idade, eu fumei 10, um atrás do outro. Depois disso, acabou, nunca mais. O Camanho é um grande apreciador, ele entende de charuto, né? Eu fumo, ele entende, é um negócio completamente diferente. Eu não sei nada, zero, absolutamente zero. Mas, de qualquer maneira, professor, agradeço imensamente, de verdade. A gente até salvou lá, vai ficar salvo, acho que por 24 horas, né, Lenda? A Lenda está escutando a gente aí, fala. Acho que fica por 24 horas para a gente poder rever essa sua aula de vida. Como eu falei, o nome do programa é Vida e Processo, né? Exatamente porque o nosso objetivo não é conversar sobre teorias de processo. É para que a pessoa conte a vida e como é que chegou como é que o processo faz parte da vida dela, e a gente sabe agora como é que faz, por tudo que você contou aqui. Obrigadão, viu, professor? Obrigado a você. Eu agradeço. Agradece aí quem está do seu lado aí, que é a Lúcia também, pela gentileza de algumas dicas, de perguntas. E, mais uma vez, eu não sei nem como te agradecer. Queria te dar um abraço agora, mas a gente não pode dar o abraço. Fica para sempre. Olha que legal, o Marco está falando aí. Fica para sempre. O Marco sabe tudo. Ele é fera. Queria te dar um abraço. Não posso te dar um abraço pela distância e por causa da pandemia, né? Mas, de qualquer maneira, sinta-se abraçado em nome da associação. Eu quero, antes de terminar e te agradecer, eu queria fazer só uma referência hoje. Claro. Grato, muito feliz, muito satisfeito, mas eu queria uma referência póstuma, se você me permitir. Por favor. Amigo querido, amigo de conversar diariamente nos últimos 10 anos.
o Francisco Rabelo, filho, desembargador no TJ do Paraná e que ontem foi vitimado pelo Covid e faleceu. É mesmo? Então, eu quero... É um grande professor de processo civil, embora tenha livros publicados, ele é doutor em tributário, era doutor em tributário, mestre em tributário, mas lecionava processo civil e um grande amigo. E eu com ele conversei muito sobre a nossa associação. Então, ele agora está num outro plano da vida, provavelmente muito feliz, porque é isso que ele merece. Eu queria, antes de encerrar, só fazer essa referência, porque me parece justa. Eu ontem sofri muito quando soube da morte dele. Foi por conta da pandemia, da Covid. Nossa, né? Realmente a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente acha que pode ser uma... Não é brincadeira, não. Mas fica feita a referência, professor. O senhor tem toda a abertura, obviamente, de fazer todas as homenagens que quiser aqui nesse espaço. E eu homenageio a vocês. A gente te agradece e deixa aqui nosso registro com o coração aberto. E deixa aqui nosso registro ao desembargador Rabelo, em nome da associação. Professor, obrigado. Aproveite esse vinho, esse charuto, namore aí com a Lúcia e a gente segue firme aí, juntos. Tamo junto. Cuide-se. Até mais, professor. Um abração. Abraço.